Cthulhu Ecos de Hyliea, um jogo de Hugo Bustilho baseado nas obras de H.P. Lovecraft. Nem todos os horrores dormem para sempre. Na névoa persistente que se ergue sobre o rio Miskatonic, algo antigo começa a despertar. Em Arkham, vozes esquecidas sussurram por entre as rachaduras da realidade, e sinais indecifráveis surgem em locais onde a sanidade deveria reinar. Um jogo cooperativo de investigação, horror e sobrevivência, onde cada decisão pode ser a diferença entre a salvação e o esquecimento. Você ousa seguir o chamado? Em Cthulhu Ecos de Hyliea, você guiará um dos 6 investigadores do oculto. Homens e mulheres marcados por experiências inexplicáveis, perseguidos por visões e tocados pelo véu tênue que separa o mundo dos vivos das insondáveis forças que sonham nas profundezas. Cada um carrega um passado cheio de cicatrizes, conhecimento proibido e verdades que desafiam a razão. Juntos, vocês precisam desvendar os ecos de Hyliea, antes que o despertar do colosso adormecido arraste o mundo para um ciclo de insanidade e ruína eterna. Agora vou te apresentar os nossos investigadores. Vamos começar pela Ana Paula Bustilho. Durante os surtos inexplicáveis que assolaram os hospitais do litoral sul, a enfermeira Ana Paula Bustilho foi uma das primeiras a notar que algo terrivelmente errado se escondia sob os sintomas comuns. Febres alucinógenas, distorções celulares e delírios compartilhados entre os pacientes que jamais haviam se encontrado. Tudo parecia escapar à lógica da medicina moderna. Aí, ao longo das semanas, Ana Paula presenciou colegas enlouquecerem, corpos se desfazendo como cera sob o calor e, o mais perturbador, mudanças em si mesmo. Seu reflexo tornou-se inconsistente. Havia dias em que seus olhos brilhavam com a luz que não era sua. Às vezes, ouvia sussurros nos corredores vazios, em línguas que nunca estudou, mas compreendia. O diagnóstico oficial falava de um vírus neurodegenerativo raro, mas ela sabia, havia algo mais, algo antigo, algo vivo. Buscando respostas, Ana Paula abandonou o hospital e se refugiou entre os tomos esquecidos da Universidade Miskatonic. Lá, encontrou registros de infecções semelhantes durante expedições no Pacífico e em escavações no Ártico. Nomes impronunciáveis apareciam com frequência: Yuggoth, Cthulhu, Hyliea. Hoje, Ana Paula vive entre 2 mundos, a ciência e o oculto. Tentando compreender o que realmente se alojou em sua carne, ela crê que sua mutação é apenas o começo de algo maior, um chamado, uma transformação, e que talvez, se souber o suficiente, poderá escolher o que se tornará, antes que seja tarde demais. Agora vamos falar do segundo investigador, o Doc. Chamavam-no de Doc, embora poucos soubessem seu verdadeiro nome. Era o tipo de homem que carregava mais cicatrizes na alma do que no corpo. E isso dizia muito. Combatente durante a Grande Guerra, Doc viu o pior da humanidade, mas o que marcou ele de verdade não era humano. Na frente de batalha,
nas florestas do norte da França, algo emergiu das trincheiras inundadas, criaturas que não tombavam com tiros, que sangravam negro e cujos ossos se reconfiguravam diante dos olhos atônitos dos soldados. Uma névoa verde pairava por dias, e os que respiravam aquilo mudavam, perdiam a razão, os traços, os nomes. Alguns sussurravam em voz baixa enquanto arrancavam os próprios olhos. Diziam ter visto a cidade que sonha afundada nas margens da loucura. Doc, ele tentou manter a sua sanidade viva, mas logo entendeu que não havia protocolo para o tipo de horror que enfrentavam. Os corpos que observava não obedeciam à anatomia humana e o pior, algo dentro dele começava a entender aquelas formas impossíveis. Quando a guerra terminou, voltou como um estranho entre os vivos. Rejeitou medalhas, família, Deus. Com os anos, montou um arsenal particular e uma biblioteca profana. Livros que o tempo esqueceu, manuscritos que murmuravam quando a lua minguante toca o céu. Hoje, vive isolado, esperando o que chama de o grande despertar. Sua mente vive na tênue fronteira entre a paranoia e preparação. Ele sabe que o grande Cthulhu sonha, e sonha com o retorno. E quando o colosso emergir das águas, Doc pretende estar lá, armado, pronto e talvez finalmente em paz. Vamos para o terceiro investigador, o Maurício Santos. Respeitado acadêmico da história antiga, especialista em culturas mesoamericanas e simbologias pré-humanas. O professor Maurício Santos, ele trocou a rotina tranquila das universidades brasileiras pela névoa constante de Arkham. Ao aceitar o cargo temporário no Museu de História Natural da cidade, o que era para ser uma estadia de 6 meses, tornou-se uma obsessão de anos. No porão do museu, esquecido por diretores, negligenciado por catalogadores, Maurício descobriu caixas lacradas, sem registros oficiais, vindas de expedições ao Congo, à Sibéria e a uma misteriosa ilha no Pacífico Sul. Dentro delas, fragmentos de esculturas ciclópicas, tábuas com escritas não identificadas e o mais perturbador, um crânio humanoide, mas com proporções que desafiavam qualquer classificação biológica. As inscrições recorrentes de um símbolo em espiral, sempre próximo a representações de entidades tentaculares e figuras aladas, despertaram algo no professor. Certa noite, após horas de análise, ele começou a sonhar. Não com memórias, mas com lembranças que não eram suas. Cidades submersas, luas gêmeas, palavras que causavam dor apenas por serem pensadas. Ele tentou avisar os colegas, mas foi ridicularizado. Alguns artefatos sumiram, outros reapareceram em posições diferentes. Certa manhã, encontrou uma mensagem gravada no vidro de sua própria vitrine de exibição. Ele observa através do tempo. Você já é dele. Desde então,
Maurício passou a viver entre livros proibidos e câmaras trancadas do museu. Sua pesquisa virou culto. Suas aulas, sermões disfarçados. Ele já não procura reconhecimento, ele procura entendimento. Pois compreende que os objetos no museu não são relíquias do passado, são avisos do que está por vir. E agora vamos conhecer mais uma investigadora, a Ângela Oliveira. A professora Ângela Oliveira sempre acreditou na educação como ferramenta de transformação. Quando foi transferida de Boston para uma rede de escolas públicas que atendia cidades menores próximas a Rackham, como Innsmouth, Dunwich e Kingsport, achou que seria um novo começo, uma forma de levar esperança e estabilidade a comunidades esquecidas. Mas logo percebeu que aquelas crianças não eram comuns. Em sala de aula, ouviu canções de ninar que não constavam em nenhum livro. Histórias contadas em vozes monótonas sobre o homem no mar que nunca dorme, ou a cabra negra de 1000 olhos que dá presentes aos escolhidos. Algumas crianças desenhavam símbolos complexos que jamais haviam aprendido. Outras se referiam a pais que viviam no subsolo ou em cavernas sobre o lago. No início, achou que era influência de alguma lenda local, mas então vieram os eventos inexplicáveis. Um aluno desapareceu por 3 dias e voltou sem memória, dizendo ter estado no templo dos que sussurram embaixo da escola. Um outro garoto desenhou um mapa de Kingsport com precisão topográfica impossível e com a marca de um local chamado Portão de Nodens. Ângela, ela tentou denunciar, mas foi desacreditada. A diretoria sugeriu que ela estava se envolvendo demais, mas talvez estivesse, porque ela começou a ver coisas também. Vultos em playgrounds vazios, bonecas virando o rosto para observá-la e sonhos recorrentes, com uma sala de aula onde os alunos tinham olhos negros e nenhum som era feito com a boca. Ela passou a catalogar cada história, cada símbolo, cada canção. Descobriu que os mesmos nomes, Yog-Sothoth, Dagon e Azathoth, se repetiam há gerações, sussurrados por crianças desde os tempos coloniais. Hoje, a professora Ângela mantém um caderno escondido, onde ela anota tudo o que os seus alunos contam. Ela sabe que as crianças não mentem, pelo menos não quando estão sendo usadas como canais por forças que dormem nas rachaduras da realidade. Ela continua ensinando, porque sente que está preparando os pequenos não para o futuro, para um fim que elas podem resolver e sobreviver. E agora nós vamos falar da nossa outra investigadora, a Thaís Bustilho. Thaís Bustilho, ela nunca foi movida por fama ou fortuna. Filha de geógrafos e neta de navegadores, ela cresceu com os pés na terra e os olhos nos mapas antigos. A sua obsessão era encontrar o que os outros diziam não existir. Civilizações esquecidas, templos engolidos pela selva, relíquias deixadas por deuses anteriores ao tempo. Mas ao longo de suas expedições,
Da África Equatorial às ruínas silenciosas da América Central, até os atóis esquecidos do Pacífico Sul, ela percebeu que alguns lugares não foram esquecidos por acaso, eles foram escondidos. Na Etiópia, ela encontrou uma cripta subterrânea onde os mortos não apodreciam. Na Guatemala, uma pirâmide sem entradas, cuja sombra apontava sempre para o mesmo ponto no céu. Uma constelação que ninguém mais reconhecia. E no Pacífico, em uma ilha sem nome, encontrou estátuas de pedras cobertas de lodo, representando criaturas cujo aspecto perturbava mesmo sem forma definida. Ali, os habitantes falavam de um Deus que afundou para poupar a terra da sua presença. A Thaís, ela começou a mudar. Sonhava com luzes sob a água. Passava noites inteiras contemplando cartas náuticas como se esperasse um sinal. Seus colegas relataram que ela às vezes falava sozinha, em línguas que não constavam em dicionários. Um deles desapareceu após abrir um baú descoberto por ela. Thaís não falou mais nada sobre isso. Quando ela voltou aos Estados Unidos, procurou imediatamente a Universidade Miskatonic e um nome lhe chamou a atenção: Ana Paula Bustilho. Parentes distantes? Talvez. Coincidência de sobrenomes, diziam. Mas Thaís sabia, o sangue reconhece o chamado. Hoje, ela continua partindo em viagens cada vez mais solitárias, em busca de ruínas que não estão em mapas, guiadas por visões, ecos e impulsos que ela já não tenta entender, apenas seguir. Ela carrega consigo um diário, um revólver e uma pequena estatueta que nunca parece estar na mesma posição onde foi deixada. Thaís não busca tesouros, ela busca respostas, porque no fundo ela sente que um véu está prestes a se rasgar e ela precisa estar na linha de frente quando o mundo finalmente lembrar do que tentou esquecer. E agora eu vou apresentar para vocês o último investigador, o Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, ele sempre acreditou no poder da lei e na justiça como a última defesa contra o caos. Formado em direito, construiu uma carreira sólida em defesa de minorias e trabalhadores em regiões abandonadas pelo progresso. Foi isso que o levou até Innsmouth. Ele recebeu uma denúncia anônima sobre desaparecimentos, condições subhumanas nas fábricas e acordos ilegais envolvendo a poderosa indústria Marsh, uma empresa centenária envolvida em sigilo. Seus clientes, eles eram humildes, pescadores, operários, viúvas de homens que afundaram com o barco ou enlouqueceram após visitar os armazéns subterrâneos da companhia. Desde a sua chegada à cidade, algo parecia errado. Os rostos eram parecidos demais. Os olhares, aquáticos, evasivos. E o cheiro de sal persistente? As ruas silenciosas demais à noite, e em cada esquina a sensação de estar sendo observado por algo antigo demais para se esconder em plena luz do dia. Durante o processo judicial, Carlos descobriu contratos assinados com símbolos não pertencentes a nenhum idioma humano.
uma escritura de posse da Marsh, datada de 1838, selada com escamas fossilizadas. E relatos de casamentos religiosos realizados à beira-mar sob lua nova, com testemunhas que nunca mais foram vistas. Foi quando ele teve o primeiro pesadelo, um coral submerso, onde olhos brilhantes entre as fendas e um cântico profundo ressoava em sua mente, como se algo do fundo do oceano o estivesse chamando pelo nome. Tentou levar o caso à frente. O juiz foi substituído. Testemunhas desapareceram. Seus documentos sumiram durante um incêndio acidental em seu escritório. E um aviso veio em forma de uma figura encapuzada que o esperava em sua casa, deixando apenas uma frase escrita com algas secas. Aqueles que servem a Dagon não temem tribunais. Carlos abandonou os tribunais, mas não a busca por justiça. Hoje, move-se nas sombras, tentando expor os horrores que se escondem sob os nomes respeitáveis. Estuda o culto de Dagon, a linhagem híbrida de Smalf e os tratados arcanos firmados entre humanos e as profundezas. Ele sabe que a justiça humana não alcança o abismo. Por isso, prepara-se para enfrentá-la com outras ferramentas. E, no fundo, teme apenas uma coisa: descobrir que o chamado que escuta todas as noites